Era uma vez, e diz que essa história aconteceu num lugar não tão longe daqui, uma mulher velha e um homem velho, que moravam numa aldeia nas montanhas. Nesse lugar, tudo era verde, fresco, tinha sons de pássaros nascente. Todos os dias eles iam até um lugar muito especial para apreciar o nascer do sol. E aproveitavam para agradecer pelas bênçãos da vida, pelas belezas que as manhãs traziam. Foi num dia que eles estavam ali fazendo os seus agradecimentos que eles escutaram o choro de um bebê. Ficaram em absoluto silêncio. Era um choro de bebê, mas aí eles pensaram, será que alguém estava pregando uma peça neles? Porque todas as pessoas da aldeia sabiam como eles desejavam ter um filho e isso nunca aconteceu. Então eles permaneceram em silêncio, ninguém apareceu por ali e o choro do bebê continuava e parecia que vinha de todos os lados. Então eles resolveram, se dividiram, cada um deles foi para uma direção e quando voltaram, por mais incrível que pareça, cada um deles trouxe em seu colo um bebê. E aí eles olharam um para o outro e disseram ao mesmo tempo, olha o que eu encontrei. Colocaram os bebês um do lado do outro e perceberam que eram idênticos, irmãos gêmeos. Agora eles tinham 2 filhos, ficaram numa felicidade tremenda, mas um pensamento os preocupava. Porque e se a pessoa que deixou os bebês ali viesse reclamar por eles? Então eles foram se consultar com o conselho dos anciãos ali da aldeia. E eles foram orientados a esperar 4 dias. Se em 4 dias ninguém fosse reclamar pelos bebês, ficariam com eles. Os 4 dias se passaram, ninguém procurou pelos bebês, e aquela mulher e aquele homem, eles festejaram amorosamente. As pessoas ali da aldeia ficaram muito satisfeitas porque eles eram muito velhos, mas tinham um coração tão forte, com tanto amor, eram tão capazes de amar e se dedicar, que aquela com certeza seria a melhor família para aquelas crianças. Além disso, agora aqueles 2, aquele homem e aquela mulher, teriam quem os cuidasse. Quanto tempo passava. Os dias iam correndo e aquelas crianças cresciam, mas elas cresciam muito mais rápido do que qualquer criança ali da aldeia. A velha e o velho perceberam, eles eram especiais. Tudo que era ensinado para aquelas crianças, elas aprendiam rapidinho. Rapidinho. Elas aprenderam a andar assim pelo meio do mato, sem se machucar. Aprenderam a colher as palhas e a tecer cestos. Aprenderam a retirar o barro e com ele fazer potes. Aprenderam a acender o fogo. Aprenderam a diferenciar as plantas que eram boas de comer para aquelas plantas que eram boas de curar. Eles aprenderam tantas coisas, mas tão rápido, que o velho e a velha sabiam. Logo, logo, eles não teriam mais nada a ensinar para aquelas 2 crianças. Diziam que aquelas crianças gostavam de brincar assim, entre elas, e sozinhos brincavam. E diziam que elas se alimentavam de flores, e brincavam nas asas das borboletas, e conheciam a linguagem dos animais. Aquelas 2 crianças sonhavam e nos seus sonhos elas aprendiam coisas que ninguém ali da aldeia conhecia e elas aprendiam até que chegou um dia que a mulher e o homem precisaram enviar a uma viagem de estudos aqueles 2 irmãos, os gêmeos, para um lugar sagrado. E lá eles permaneceram, mas muito menos tempo do que se esperava. Logo eles voltaram, e quando voltaram estavam totalmente diferentes.
Eram jovens já, tinham crescido muito. Eles chegaram com seus corpos todos pintados. Os corpos estavam pintados em listras pretas e brancas, e na cabeça cada um deles tinha uma coroa de palha de milho. E chegaram brincando, fazendo uns malabarismos, umas acrobacias e brincando com as pessoas da aldeia. Essa gente toda não estava acostumada. Não, elas não sabiam o que era brincar direito, porque elas tinham medo. Ali naquela aldeia vivia um mago com poderes fabulosos, mas de uma braveza, de uma irritação, de uma maldade no coração tão grande que as pessoas tinham muito medo do que ele seria capaz. Diziam, inclusive, que quando ele estava muito zangado, com um único olhar, era capaz de dizimar uma plantinha, uma muda recém-plantada. E pensavam que talvez ele era capaz de matar um bebê recém-nascido. Ele era muito malvado. Todos o temiam, por isso ninguém o enfrentava. As pessoas ali foram se deixando levar por aquelas brincadeiras. Foram gostando, foram se deliciando, foram se encantando por aquilo de um jeito que pela primeira vez as pessoas da aldeia riram. Elas riram e elas riam muito, muito. E aí foi tão gostoso rir, foi tão gostoso, elas ficaram tão leves rindo. Mas chamou a atenção do mago, que saiu ali da sua casa, observou tudo, ficou indignado, ficou irritado, voltou para dentro de casa e tentou destruir os dois irmãos com os seus poderes. Mas como eu disse, os irmãos sonhavam e nos sonhos eles aprendiam coisas que ninguém ali da aldeia conhecia. E aquele mago não conseguiu destruir os irmãos porque eles tinham um espírito tão fortalecido e um amor genuíno que eram protegidos divinamente. Então, não restava mais nada a não ser o mago ir lá. E ele foi e desafiou os dois irmãos a uma disputa de poderes, dizendo que aquele que perdesse teria que sair da aldeia, seria obrigado a sair da aldeia, porque senão morreria. As pessoas ficaram muito assustadas. Os irmãos não. Eles começaram a se preparar. Com data marcada para a disputa, eles começaram a jejuar, a meditar e a treinar suas habilidades, sempre rindo. O mago se recolheu em sua casa e os dias se passaram. E quando chegou no dia da disputa, as pessoas queriam muito ver tudo isso acontecer, então foram para o centro da aldeia. E ali ficaram procurando o melhor lugar para observar tudo, mas tinham muito medo do que podia acontecer. Foi quando os dois irmãos chegaram brincando, com os corpos pintados, com os penachos de palha em suas cabeças, rindo muito. E as pessoas todas ali foram se deixando levar pelas brincadeiras. E foram relaxando, e foram rindo, e conforme elas riam, quanto mais elas riam, mais elas relaxavam. Tanto que esqueceram de sentir medo. E o mago chegou. E quando ele chegou, as pessoas se silenciaram. E a disputa teve início. O mago, em um gesto, derrubou uma botija de água que entornou, que transbordou toda aquela água que saía forte, abundante. E por todo lugar da terra onde aquela água passava, plantas iam nascendo milagrosamente. E frutos pendiam dessas plantas, frutos que pareciam deliciosos. Era um espetáculo de criação. As pessoas ficaram maravilhadas, inclusive os irmãos gêmeos,
que a tudo observavam. O mago fez mais gestos e as plantas cresciam e os frutos cresciam e a água transbordava. Mas depois de um tempo que a mágica passava, a terra secava e tudo desaparecia. O mago se calou e disse que agora era a hora dos irmãos mostrarem os seus poderes. Que eles teriam que ser muito bons para superar o poder da criação. Os irmãos, então, se olharam. E aí um disse assim para o outro: Ei, irmão menor, vá buscar umas cinzas, porque eu quero fazer umas nuvens. E o irmão disse assim: Sim, irmão menor, eu já estou indo buscar. E foi pegar a cinza. Eles se tratavam assim porque eles não sabiam quem que havia nascido primeiro. Era um jeito carinhoso de falar um com o outro. Quando o irmão chegou com a cinza, o outro pegou-a em sua mão e assoprou. E algumas nuvens de cinza surgiram ao seu redor, mas nenhuma no céu. E essas nuvens ao seu redor foram sujando o seu rosto. E ele começou a tossir de um jeito engraçado. E o outro irmão foi entrando nessas nuvenzinhas de cinza também e começou a espirrar de um jeito engraçado também. As pessoas acharam graça e começaram a rir, e riram tanto, que ficaram molinhas. E de repente começaram a escutar quando os dois irmãos diziam o nome de cada nuvem que eles já haviam visto no céu. Cúmulos, nimbos, cirrus. Mas eles iam dizendo isso cada vez mais baixo. Cúmulos, nimbos, cirrus. Cúmulos, nimbos, cirrus. E as pessoas precisaram apurar a sua escuta. Precisaram cuidar da sua atenção para viver isso junto. Cúmulos, nimbos, cirrus. Cúmulos, nimbos, cirrus. E de repente, elas viram quando o céu começou a se transformar. Os irmãos falavam sobre arco-íris, quando surgiam logo depois da chuva. Os irmãos falavam de raios que riscavam desenhos e clarões no céu. Os irmãos falavam de trovões que retumbavam na tempestade. E conforme eles foram falando, e as pessoas do lugar foram vivendo junto com eles tudo isso, o céu começou a transbordar. E aí o céu começou a ficar desenhado de clarões com os raios. Os trovões anunciaram uma tempestade e uma chuva grossa e pesada caiu do céu naquele lugar onde há tanto tempo não chovia mais. E foi uma chuva tão boa, que as pessoas felizes voltaram para suas casas para recolhê-las em potes. No dia seguinte, quando a chuva parou e estiou o tempo, a única coisa que viram ali no centro da aldeia foi o mago, fulminado por um raio. Finalmente as pessoas daquele lugar respiravam aliviadas. Elas estavam livres do seu medo. Os dois irmãos, os gêmeos, cuidaram das pessoas da aldeia por muitos e muitos bons anos. E dizem que eles foram os primeiros sábios palhaços que apareceram na humanidade, pelo menos até onde nós sabemos.